Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um vídeo para os membros do canal e no vídeo de hoje eu vou trazer uma comparação aqui de dois ativos que eu gosto bastante, duas empresas 100% transmissoras. Estou falando aqui da Taesa e também da ISA-CTEP. Claro que nada disso aqui é uma recomendação de compra, nem de venda e também, lembrando que como a Taesa ela ainda não anunciou os seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 e também todo o seu exercício de 2022, eu não vou conseguir aqui trazer comparação de lucro líquido, EBITDA, mas vou tentar aqui trazer comparação de fundamentos e também alguns indicadores dos ativos, tá? E claro, projeção de dividendo, preço teto aqui, segundo a plataforma do AGF+. A empresa vai divulgar aqui no dia 15 de março os seus resultados, vai cair aqui numa quarta-feira, após o fechamento aqui da B3, os resultados aqui do quarto trimestre e claro, eu já trago comentado aqui para vocês, porém no público, tá? Não aqui para os membros do canal. Agora, a TRPL, ela já divulgou seus resultados do quarto trimestre, então aí, caso você tenha interesse, corra lá no canal, dê uma olhadinha porque eu trouxe o balanço comentado, tá? O segmento de transmissão, para quem não sabe, é conhecido como filezinho da bolsa. Ambiente regulatório maduro e estável no segmento de transmissão. Passando aqui algumas informações, então, em relação ao segmento, tá? Primeiro, possui regulação estável. O setor é regulamentado pelo governo federal e possui um histórico estável. Segundo, possui receitas previsíveis. Contando aqui com contratos de 30 anos, são aquelas RAPs, né? Que eu sempre trago nos vídeos, eu já vou comentar mais sobre isso. Então, com receitas anuais permitidas, ajustadas pela inflação. Vai depender do contrato, mas os novos contratos agora estão saindo com reajustes pelo IPCA. Os contratos mais antigos eram reajustados pelo IGPM. Terceiro, sem risco de volume. Isso aqui é fantástico. Os pagamentos para essas empresas ocorrem com base na disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportado. Como assim, Felipe? A Taesa e a Transmissão Paulista, elas não querem saber se passou ali 1 kW de energia na sua linha de transmissão ou passou 1000 kW. Por quê? Porque elas vão receber da mesma forma. Então, independente se passou ou não energia, elas vão receber. E todo ano, ocorre aqui, então, o reajuste. Quarto, é um segmento que possui baixo risco de crédito. Quinto, riscos mais baixos do setor, quando comparado aqui com o mercado de geração, distribuição de energia. Empresa, por exemplo, de distribuição de energia, ela tem que honrar os contratos, então ela gasta muito dinheiro para levar ali, tem muitos clientes, né? Então, por exemplo, uma Copel da vida tem cerca lá de 5 milhões de clientes, ela precisa fazer com que a energia chegue à casa de 5 milhões de pessoas, então ela realmente tem um trabalhão para isso. Geração de energia também aqui demanda muito capital de investimento, porque as empresas elas realmente precisam, pessoal, honrar com os contratos. Então, por exemplo, aqui a SB3, todo aquele período de crise hídrica, escassez, falta de chuva, a companhia não estava conseguindo honrar com seus contratos, não estava gerando a energia o suficiente, ela precisava vir atrás de energia a mercado. E claro, nesses períodos a energia está mais cara, então a empresa pagava energia, já que ela não conseguia gerar, ela pagava essa energia para que ela pudesse honrar com seus contratos. Aqui no caso das linhas de transmissão, não tem isso, porque justamente não tem o risco do volume. Ela apenas coloca a linha disponível, se ela conseguiu arrematar aquele leilão, vai ter aqui receitas anuais permitidas que vão ser reajustadas pela inflação e beleza, dentro dos próximos 30 anos, ela tem que ficar fazendo ali, claro, reforços e melhorias naquelas linhas, naquelas torres de transmissão, mas ela vai receber ali se tiver disponível, tá? E sexto, olhem isso aqui, pessoal, é um segmento que demanda mais de 120 bilhões de investimentos dentro aí dos próximos 9 anos. E claro, Taesa, Transmissão Paulista, Alupar são empresas que vão continuar aqui com destaque. Por quê? Porque são as empresas maiores aí do segmento. Adiantando aqui, pessoal, a Transmissão Paulista é de longe a líder aqui privada no setor. Taesa possui atualmente 41 concessões ao longo de todas as regiões do Brasil. Está presente aqui em cerca de 18 estados e mais Distrito Federal. Conta com mais de 14 mil quilômetros de rede de linhas de transmissão e deste total cerca de 12.500 quilômetros está em operação e 1.600 quilômetros em construção e possui aqui uma receita anual permitida arredondada para 3,8 bi. Eu já vou passar aqui mais algumas informações a respeito da RAP da empresa
e conta aqui com mais ou menos 11% de share de mercado de todo o segmento aí de transmissão no país. E vejam só, pessoal, prazo médio das concessões da companhia em torno de 15 anos. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu postei no dia de ontem, lá para o público, no canal, não aqui para os membros, lá no público, no canal, sobre as concessões da Taesa, sugiro que faça, tá? Falando um pouquinho da receita anual permitida da companhia para esse ciclo 2022/2023. Quando houver a mudança de ciclo 2023/2024, eu trago aqui para vocês, tá? Vejam só, no ciclo passado, 2021/2022, a RAP operacional da companhia estava lá em torno de 2,9 bi, quase 3 bilhões. E atualmente, ciclo 2022/2023, RAP operacional em torno de 3,5 bi. Porém, contando aqui com a adição de novos projetos, vejam só, chegando aí a quase 3,8 bi, que foi justamente o valor que eu acabei de mostrar aqui para vocês, falando das concessões, né? Então a companhia atualmente conta com uma RAP de 3,8 bi arredondada, né? A companhia conta com alguns projetos em construção, inclusive um deles aqui, ó, 100% da Taesa, o lote 10, que foi arrematado no leilão do ano passado, leilão aí de 2022, Pitiguari. Vejam só, investimentos realizados pela Taesa aí nos últimos anos. Se a gente pegar desde 2016 até agora, os 9 primeiros meses de 2022, justamente porque a companhia ainda não finalizou o exercício de 2022, não tem aqui o balanço com os dados atualizados para vocês, para eu mostrar, mas trazendo de 2016 até agora, os 9 primeiros meses de 2022, a companhia investiu aí cerca de 4 bilhões. Então não é uma empresa que está parada, mas é uma empresa que distribuiu muito dividendo no passado, continuará distribuindo, eu já vou mostrar aqui para vocês essas distribuições de proventos, está no DNA da empresa distribuir aqui dividendos, porém a companhia agora precisa trabalhar um pouco no seu endividamento para que ela possa ir atrás de novas concessões, tá? Por isso que eu disse que é muito importante, se você ainda não viu o vídeo que eu fiz ontem e soltei lá no público do canal a respeito da Taesa, das concessões, sugiro urgente que você faça. Falando um pouquinho do endividamento da empresa, claro, dados até o terceiro trimestre de 2022, assim que tiver o resultado do quarto trimestre eu já trago para vocês. Vejam que a alavancagem da companhia está em torno de 3,7 vezes. Aqui, só recapitulando, né? O termo alavancagem significa dívida líquida sobre o EBITDA da empresa. Está em torno de 3,7 vezes. Pô, Felipe, não é tão elevado assim se a gente for comparar lá com o terceiro trimestre de 2021, estava acima de 4 vezes. Tudo bem. Concordo com vocês, mas pessoal, Décio Bazin, por exemplo, não investiria nas ações aqui da Taesa. E quando eu for mostrar aqui da TRPL, vocês vão ver que realmente tem sim uma boa diferença entre uma e outra, tá? Sem contar que a TRPL ela tá bem mais descontada, mas isso eu já mostro para vocês. Algo para se preocupar em relação à empresa ter que pedir falência, isso e aquilo, não. Calma, pessoal. Esse endividamento aqui, embora seja um pouquinho elevado, não há nada que se preocupar. Agora, entra aquela questão, né? Se a empresa ela tiver com endividamento muito elevado, claro, ela não consegue pagar bons dividendos. Sem contar, vejam só o perfil de amortização da dívida. Boa parte aqui da amortização vai entrar de 2026 até 2044. E de 2032 em diante, né? A companhia vai precisar renovar e várias concessões, vai atrás de novos leilões. Então, a empresa ela tem sim que diminuir a alavancagem, muito provavelmente diminuir um pouco os seus dividendos, para que ela possa aqui ir atrás de novos lotes, né, arrematar novos lotes, antes de ter que amortizar toda essa dívida, tá? Justamente para que ela continue pagando bons dividendos. Falando um pouquinho dos dividendos da empresa, percebam que desde 2006 até agora, né, dados aí nos 9 primeiros meses de 2022, até um parênteses aqui, para quem não sabe, pessoal, a Taesa estreou em bolsa em 2006, tá? E desde aquele período até agora, a empresa sempre trabalhou com payout muito elevado. Então sempre foi o foco da companhia distribuir dividendos. Com exceção aqui de 2019, que a companhia distribuiu cerca de 59% do seu payout, que ainda é um valor bem elevado, basicamente todos os outros anos a companhia trabalhou com payout superior a 90%. Então realmente está aqui no DNA da empresa ser uma boa pagadora de dividendos. Talvez tenha que diminuir ali, para que ela diminua um pouco a sua alavancagem, para que ela vá atrás ali de novas concessões? Talvez.
mas não significa que a companhia irá parar de distribuir dividendos, tá? Isso realmente está fora de cogitação, até porque essas companhias têm receitas muito previsíveis e dessa forma é muito fácil para essas empresas investirem, né? Já que elas têm certa previsibilidade na receita e isso dá aí para elas uma vantagem. Falando agora um pouquinho da ISA-CTEP, empresa gigantesca, vejam só, está presente em cerca de 17 estados, conta com cerca de 11% sobre a RAP total no segmento de transmissão, conta com incríveis 21 mil quilômetros de rede de linhas de transmissão, na verdade o valor exato aqui é em torno de 21.300 quilômetros, responsável por transmitir cerca de 30% de toda a energia do país, realmente aqui empresa muito grande, tá? E 92% de toda a energia do estado de São Paulo. E como eu já adiantei lá no começo, ela é líder no segmento de transmissão de energia no país, é o maior player privado aqui do país, tá? Falando um pouquinho da receita anual permitida agora da TRPL. No ciclo passado, ciclo 2021-2022, a RAP da companhia era em torno de 3,8 bi e agora para esse novo ciclo 2022-2023 em torno de 4,9, claro que estou arredondando aqui, um crescimento de mais de 1 bilhão de reais. E vejam só que boa parte disso, representando ali quase metade, né, quase 500 milhões, reajuste pelo IPCA. A TRPL ela tem contratos mais novos aqui do que a Taesa, então só 2 contratos aqui, se eu não me engano, da transmissão paulista é que são reajustados pelo IGPM, todos os outros são reajustados pelo IPCA. E também uma boa parte aqui, ó, proveniente de novos projetos, né, que a companhia conseguiu arrematar leilões aí no ano passado, naquele mesmo leilão que a Taesa participou e conseguiu arrematar aquele lote que eu mostrei para vocês, a transmissão paulista também participou e arrematou aí 2 lotes. Além disso, é uma empresa que vem investindo muito. Recorde histórico de investimentos em sua base de remuneração. Expansão no território nacional por meio de leilões e também aquisições. Vejam só, 2019 a companhia investiu aqui, claro que eu estou falando já investimento total, tá pessoal? Evolução aqui de CAPEX, tanto para reforços e melhorias e também arremates de leilões, tá? Então 2019, 771 milhões, 2020, cerca de 1,3 bi, 2021, cerca de 1,4 bi e no ano de 2022 a companhia encerrou ali com cerca de 1,9 bi de investimento. O valor aqui, comparando 2021 com 2022, foi de 38% superior em relação ao ano passado, em relação ao exercício passado, né, de 2021. Então realmente a companhia vem investindo muito. Se a gente pegar a taxa de crescimento aqui, médio de investimento da companhia, em torno de 35%. Então não é uma empresa que está parada, inclusive só para reforços e melhorias a companhia pretende investir aí de 2023 a 2027 cerca de 5 bilhões. Embora em 2022 a companhia não tenha distribuído bons dividendos, a empresa entregou diversos projetos, mas eu quero focar nisso aqui. Vejam só, prazo médio de concessões licitadas aqui pela companhia. 2022, cerca de 22 anos, tá? Na verdade, 22,5 anos de prazo médio das concessões. Eu mostrei aqui no começo do vídeo, deixa eu achar aqui para vocês, olhem aqui, prazo médio das concessões da Taesa em torno de 15 anos. Embora eu esteja no site aqui da companhia, olhem só, isso aqui foi atualizado 7/3/2022. Assim que a companhia atualizar, né, muito provavelmente ela atualiza no próximo balanço aqui, quando ela divulgar todo o exercício de 2022, ela atualiza isso aqui, eu já trago para vocês. Mas, realmente, hoje a transmissão paulista, ela conta que ela tá bem mais tranquila em relação ao prazo médio das suas concessões, tá? Até fica como lição de casa, não vou trazer no vídeo de hoje, que senão o vídeo ia ficar muito longo, mas fica como lição de casa, entrem no site aí das empresas, tanto da TRPL como também da Taesa, e vejam lá a aba de concessões, é bem facinho, só entrar aqui no site, na aba relação com os investidores, vai ter lá concessões, e deem uma olhada nos prazos de vencimento dessas concessões, tá? Descendo aqui para a gente ver o endividamento da companhia. Endividamento consolidado, relação dívida líquida sobre EBITDA em torno de 2,9 vezes. Então tá bem mais tranquilo aí do que a Taesa, sem contar, né, no prazo médio aí das concessões, ok? E agora, falando um pouquinho, antes de eu passar aqui para o comparativo dos indicadores,
da remuneração aos acionistas, histórico de distribuição de proventos pela ISA-CETEP. Assim como a Taesa, a Transmissão Paulista também sempre foi uma ótima pagadora de dividendo. E vejam que interessante, se a gente pegar desde 2007 até o ano de 2022, basicamente quando a companhia menos distribuiu dividendos foi no ano de 2012, onde ela trabalhou aqui com um payout de apenas 25%, tá? Até quando a companhia teve prejuízo, olhem só, 2013 a companhia registrou aqui um prejuízo líquido, né, de 145 milhões de reais e ainda assim distribuiu cerca de 230 milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio. Por que isso, Felipe? Porque é uma companhia que consegue gerar muito caixa e é uma empresa que possui receitas previsíveis. Vejam que durante a maior parte do tempo ela trabalhou aqui com payout superior a 90% e até mesmo muitas vezes acima de 100%. Inclusive 2022, quando muitos acionistas reclamavam que a empresa não distribuía dividendos, isso e aquilo, esqueceram que no exercício de 2021 a companhia distribuiu cerca de 210% do seu lucro líquido. Então aqui trabalhou com payout muito superior justamente porque tinha toda aquela história de taxação de proventos e ela acabou adiantando aí esses dividendos. Mas ainda assim lá no finalzinho, né, em dezembro, ela anunciou um dividendo que vai ser pago agora nesse ano de 2023, que representou cerca de 75% do lucro líquido. Qual que é a conclusão aqui? Historicamente, a empresa sempre pagou bons dividendos, tá? Sempre trabalhou com payout elevado. Então, desde que a situação financeira da companhia esteja saudável, a companhia vai sim continuar pagando bons dividendos. Ah, olhem aqui, está escrito aqui, o pagamento desse último provento que a companhia anunciou lá no finalzinho do ano de 2022 vai ser aqui no dia 11/4. E claro, eu vou receber, né, e já vou reinvestir aí muito provavelmente nela mesma, se ela continuar nas atuais cotações. Trazendo uma comparação de rentabilidade aqui, bem interessante. Vou fazer aqui nos últimos 2 anos, 5 anos e também nos últimos 10 anos. Se você tivesse investido aí R$1.000 nos últimos 2 anos, na TRPL e também na Taesa, quanto você teria hoje? Vejam só, na TRPL4 teria hoje aí cerca de R$1.037 e na Taesa, né, ativo aqui TAE11, cerca de 1.450. Isso justamente porque a companhia não vem pagando bons dividendos aí nesses últimos 2 anos, fala aqui da TRPL, né, e também não vem entregando boa rentabilidade no seu crescimento. Vejam só, basicamente aí nos últimos 2 anos, a TRPL ficou andando de lado, enquanto a Taesa aí deu até uma boa esticadinha. Se a gente pegar em rentabilidade, TAE11 entregou aqui 45% de rentabilidade, enquanto a TRPL entregou aqui cerca de 3,75%. Vamos expandir agora esse gráfico para os últimos 5 anos. A coisa já parece ficar mais favorável para o lado da TRPL, né? Inclusive, vejam como os ativos aqui, eles acabam tendo comportamentos muito parecidos. Então vamos lá. Se você tivesse investido aí R$1.000 há 5 anos na TRPL4, hoje você teria cerca de R$2.121. Já na TAE11 teria cerca de R$3.114. Falando em rentabilidade em porcentagem, TAE11 entregando aqui cerca de 211%, enquanto aqui a TRPL entregando cerca de 112%. Então ainda TAE11 nos últimos 5 anos ganhou aí, podemos falar aqui até de lavada, né? Agora, e se a gente falar nos últimos 10 anos? Importante destacar, pessoal, que aqui esse valor ele já considera o reinvestimento dos dividendos, tá? Então, se tivesse investido nos últimos 10 anos R$1.000 na Taesa, ativa aqui TAE11, teremos cerca de R$4.906, mas na TRPL4 teremos cerca de R$5.063. Então, aqui a TRPL4 nos últimos 10 anos ela acabou levando, tá? Vejam só, a TRPL4 falando em rentabilidade, 406% e na Taesa 390%. E vejam como aqui no gráfico um pouco mais esticado a gente percebe como realmente os dois ativos eles têm aqui os comportamentos muito parecidos, né? Então eles acabam seguindo aí uma certa lógica. Então é por isso que eu digo, pessoal, a Transmissão Paulista, ela ainda tem um potencial de crescimento em relação à sua cotação muito maior do que a Taesa, tá? A gente viu a Taesa indo a R$44, recuando ali, ficando em R$34, R$35, mas realmente nesses últimos 2 anos
A TRPL ela segurou muito na sua cotação e quando uma empresa, principalmente uma transmissora de energia, ela fica andando de lado ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode acontecer dela ficar andando de lado e de repente ela explode para cima, justamente porque é quando ela começa a colher os frutos, né? E muitos investidores não têm aí a paciência para esperar. E agora vou trazer aqui a comparação dos indicadores das companhias para a gente chegar às conclusões de qual empresa está mais barata. Relação preço sobre lucro, hoje TRPL leva. Relação preço-valor patrimonial, nem se fala, né, pessoal? Vejam só, Isacetep sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, contra aqui Taesa sendo negociada em torno de 1,8 vezes o seu valor patrimonial. EV/EBITDA, Isacetep também acaba levando aqui. Dividend Yield, a Taesa leva. Porém, isso aqui é questão pontual, tá? Se você olhar o histórico aí da Isacetep, sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Margem EBITDA, a Taesa ela leva. Embora aqui a Isacetep também tem uma margem EBITDA muito elevada, é até uma característica dessas empresas, né? Empresas de transmissão sempre tem aqui margens bem elevadas, 57% da Isacetep contra aqui 78% da Taesa. Margem líquida, a Taesa também acaba levando, embora a Isacetep tenha uma margem líquida aqui superior a 40%. E retorno sobre patrimônio líquido, o ROI, a Taesa acaba levando. Porém, é questão de tempo para a Isacetep voltar aí com esse ROI que ela tinha lá em 2020, 2021, em torno de 20, 24%. E agora, preço justo do ativo segundo Benjamin Graham. E abrindo um parênteses aqui, vejam só. Hoje o preço justo da Taesa segundo Graham seria cerca de R$ 49,00. E de acordo com o preço atual do ativo, em torno de R$ 35,80, teria aqui um potencial de rentabilidade em torno de 37%. Mas olhem que interessante, hoje Graham não investiria na Taesa. Por quê, Felipe? Porque Graham aqui ele não investia em empresas que fossem negociadas, que eram negociadas acima de 1,5 vezes o seu valor patrimonial. Então, embora que hoje a companhia esteja abaixo do preço justo, segundo Graham, ele provavelmente não compraria o ativo. Agora, para a TRPL, olhem que legal. Preço justo em torno de R$ 43,00. Preço atual em torno de R$ 21,60, sendo assim um potencial de rentabilidade superior a 100%. E de acordo com essas cotações, né, abaixo do seu valor patrimonial e a cerca de 6 vezes lucro, muito provavelmente Graham compraria aqui as ações. E agora vou mostrar aqui projeção de dividendo e preço teto para ambos os ativos e vou mostrar aqui também utilizando o dividendo por ação médio, tá? Acho que eu passei aqui a da Taesa. TAE11 ocupando o ranking em 8º lugar, dividendo por ação projetivo R$ 3,37, que dá um preço teto de R$ 56,00 e hoje a cotação em torno de R$ 35,80. Sendo assim uma margem de segurança em torno de 56% e o de projetivo em relação à cotação atual superior a 9%. Já para a TRPL, então falo aqui das ações preferenciais, TRPL4, dividendo por ação projetivo R$ 1,85, preço teto R$ 30,00 e hoje a cotação abaixo dos 22. E o de projetivo em relação à cotação atual, 8,4% e margem de segurança quase 40%. E agora subindo aqui para a gente ir lá na aba dividendo por ação médio, para a gente ver aqui a diferença do preço teto utilizando o dividendo por ação médio dos últimos 6 anos. Vejam só que aqui a TRPL ela aparece primeiro, mais bem posicionada do que a Taesa. Dividendo por ação médio R$ 1,96, o que dá um preço teto então de quase R$ 33,00, aqui uma margem de segurança em torno de 50%. Já para as ações TAE11, vejam só, dividendo por ação médio R$ 3,16, preço teto de R$ 52,00 e hoje a cotação aí abaixo dos 36 e uma margem de segurança em torno de 47%. O que eu tinha aqui para o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixe aqui nos comentários se você possui alguma dessas duas empresas e se tiver ficado aí alguma dúvida, pode me deixar aqui que, claro, vou responder com o maior prazer. Brigadão, pessoal, até a próxima. Peço desculpas que o vídeo ficou muito longo aqui.